Sobre esse assunto do inquérito do golpe, eu não posso deixar de chamar a atenção por um fato interessante. Isso tem sido dominado a internet, a gente tem tido uma grande audiência aqui de pessoas que estão vendo isso acontecendo, etc. Mas será que as pessoas comuns estão prestando a devida atenção? Qual foi a tentativa, né? O que o STF está tentando fazer? O Dinesh Souza usou uma tese muito boa, que é a tese dos 3 assassinatos, né, que tentaram fazer com Donald Trump. O assassinato de reputação, o assassinato jurídico e o assassinato físico, né, que errou pela orelha. No caso do Bolsonaro, ele começou pelo assassinato físico, com a facada, tentativa, depois teve a tentativa de assassinato de reputação e a tentativa de assassinato pelos meios jurídicos, que está em curso e por isso ele se encontra inelegível. A tentativa aqui era, nesse momento, a expectativa do STF era de que o Bolsonaro fosse, nesse momento, com a população inteira vendo, punhal verde e amarelo, etc., que as pessoas estivessem chocadas e não quisessem nunca mais saber do presidente Bolsonaro. Só que a realidade é teimosa. E isso ficou absolutamente explícito numa matéria que acabou saindo na Globo News. Eu peguei no X, num perfil do Tsuki Ono, dizendo o seguinte: a Quest monitorou todas as redes sociais para analisar qual opinião teve mais força nas redes sobre o inquérito do golpe. Parabéns aos envolvidos. Vejam esse vídeo que foi na Globo News. Veja o vídeo. Em que as narrativas são disputadas o tempo inteiro, acompanhar a evolução desse debate, acho que ajuda a compreender em que lugar a gente está nesse momento. Então, eu queria mostrar 3 exemplos. O primeiro é esse. A gente fez uma conta, André, da repercussão do inquérito do golpe, considerando todas as redes sociais que são monitoradas pelo time de inteligência da Quest. Estou falando aqui do X, do Facebook, do Instagram, do TikTok, né, que são redes importantes para monitorar isso. E olha que curioso. Quando a gente olha comparativamente a outros assuntos que ganharam repercussão, a gente vê que o 8 de janeiro, desde o começo do governo Lula, continua sendo o assunto que teve o maior volume de menções por dia, em média. É muita coisa, né? Nós estamos falando aqui na casa de milhões, 2,2 milhões de menções dia. Lá, um evento que aconteceu em janeiro de 23. Lembrando que esse gráfico não está organizado no tempo, está organizado em torno do que foi mais comentado. Depois vem o caso da Operação ABIN, a declaração do Lula sobre Israel. Ou seja, André, o inquérito sobre o golpe e todos os seus assuntos correlatos está ali em 5º lugar, desde o começo do governo Lula, como o assunto mais comentado, né? Isso já é um sinal de que não se trata de um evento que tem tido capacidade de mobilização e engajamento da sociedade como um todo, né? Você vê que outros assuntos, inclusive de política externa, como o caso de Lula e Israel ali, a questão envolvendo Hamas, ficou à frente, né? A Operação Tempos do Evitate. O que a gente está vendo aqui? O dia 19 é um dia importante, vocês estavam acompanhando isso aqui, obviamente. Pausa um minuto aí, Bruno. Estava acontecendo. Quando sai ali. Repare que quem está falando aqui é o pessoal da Quest, que é um instituto do cara que bem de esquerda, está sempre na Globo News, é o instituto de pesquisa oficial da Globo News, escolhido por eles para fazer todas as pesquisas. A Quest está dizendo que a sociedade meio que não está nem aí mais para as narrativas do STF. As pessoas meio que estão cagando e andando para o que o Alexandre diz, presta atenção. Os caras botaram a Polícia Federal para dizer que existia um plano do Bolsonaro para matar o Alexandre de Moraes, o Alckmin e etc. Botaram FIEs, criaram uma narrativa maravilhosa e isso teve menos menções do que a declaração do Lula sobre Israel. Vejam o tamanho disso. Agora, continua o vídeo. A notícia do envolvimento mais direto, né, de Bolsonaro, até que no dia 21 de novembro a gente tem um pico de menções e interações sobre esse assunto. Percebam vocês o seguinte: depois disso há uma queda de mobilização ao longo dos dias, o assunto só volta no dia 26 de novembro, que também é um dia importante, né, do ponto de vista ali da cobertura do assunto. Mas por que olhar para esse gráfico ao longo do tempo aí sim é relevante? Porque nos dias 19, 20, 21, logo pós ali, nós estamos no período do G20, né, o assunto está revertindo. O que acontece depois é uma desmobilização de que parte da sociedade? Esse é que é o ponto interessante. A gente dividiu esse gráfico, Evaldo, por menções. Presta atenção. Você tem ali um momento de pico, onde vem essas notícias mirabolantes. E elas passam a ser repetidas na imprensa ad nauseam. Até que as pessoas percebem o grau de fragilidade, o quão fajuto é o inquérito do golpe. Isso é refletido também nesses números aqui. Bota aí, Bruno. Positivas, ou seja, apoiando o inquérito, e menções negativas, criticando o inquérito. Prestem atenção. Em verde são as menções apoiando o inquérito.
Ou seja, em um dado momento, mais pessoas, perto de 40% das pessoas, tinham menções apoiando o inquérito. Repara como rapidamente a população começa a tomar conhecimento sobre o que está acontecendo, e as pessoas em vermelho aqui no gráfico são as pessoas que reprovam, as pessoas que fizeram menções reprovando o inquérito nas redes sociais. Até o ponto de que, por esse gráfico, o grau de pessoas apoiando o inquérito no dia 28 de novembro, que foi a data final dessa pesquisa, alguns dias atrás, já estava abaixo, já estava na casa, não vou dizer abaixo aqui, mas vou dizer na casa dos 20%. Só 20% de menções positivas. Isso é muito chocante. Isso é muito chocante. Termina o vídeo aí, Bruno. Olha o que acontece. Quando a gente tem um alto grau de mobilização social nos dias 19 e 20, né, que são ali do comecinho da série histórica, a gente vê que o volume de menções dizendo, olha, esse inquérito é positivo, ele é muito mais alto. Depois disso, quando a gente viu queda na mobilização, depois do dia 21, acontece uma inversão. As menções passam a ser mais negativas. André, o que eu acho que esses números estão ajudando a gente a pensar? Quando a mobilização, quando o assunto surge numa dinâmica de rede social e você tem um monte de debate, 21%. você tem um envolvimento de mais gente, você tem uma certa pluralidade envolvida no debate. Depois disso, as bolhas de redes engajadas voltam a atuar. E é ali que você vê o argumento de que o inquérito é, na verdade, uma perseguição do sistema contra o Bolsonaro aparecendo com mais força nas redes sociais. Reflexo de... Preste atenção, o Joaquim Teixeira, o perfil do Joaquim Teixeira até brincou, né? Programação da Globo começa com Bom Dia Golpe, depois Golpe Rural, Golpe é Pena Ver de Novo. Eu não sei mais qual é a programação da Globo no Brasil, mas é alguma coisa desse tipo. Todos os programas, Jornal do Golpe, todos os programas da Globo falando em golpe o dia inteiro. E o que acontece com todos esses programas falando de golpe? O apoio cai para 21%. A narrativa de que o Bolsonaro foi perseguido. Entendam, no tribunal da opinião pública, essas pessoas falharam miseravelmente. Eu vou além. Não é uma narrativa de que o Bolsonaro foi perseguido. E é por isso que eu preciso que as pessoas entendam. O nome do Brasil para 2026, goste você ou não, queira você ou não, com todas as críticas que vocês possam ter, e algumas delas das quais eu compartilho, o nome é Jair Bolsonaro. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Se não for ele, se ele tiver que indicar tomara que ele indique o Eduardo no lugar dele, mas se o nome é Bolsonaro, lidem com isso. E eu digo isso porque é muito fácil de entender o fenômeno. Claro que a política americana e a brasileira são diferentes, claro que as condições legais, eleitorais, etc., são diferentes, mas o que reabilitou Donald Trump nos Estados Unidos foi a perseguição do sistema. E o que está reabilitando o Bolsonaro é a perseguição do sistema. Vejam, todo este esforço, e o que acontece? Uma pesquisa que sai do instituto que vocês sabem que eu reputo credibilidade, que é o Paraná Pesquisa, inclusive o Murilo já trouxe aqui o diretor técnico lá do Paraná Pesquisa aqui no programa. E o que acontece? Bota aí a pesquisa do Paraná Pesquisas. Todo esse esforço, no meio desse negócio, em quem você votaria para presidente? Não, essa é a pesquisa com Lula e Tarcísio de Freitas. Não quero Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas 24. Lula e Tarcísio de Freitas de novo? Cadê Lula e Bolsonaro? Aqui, Lula e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, 37,6 e Lula, 33,6. 4 pontos de diferença. De novo, Simone Establishment, 7,7. Ronaldo Caiado, eu não sei quem...
Até nem sei porque o Ronaldo Caiado está nesse levantamento aqui, nesse teste. Ronaldo Caiado, meu Deus do céu, pelo amor, alguém bota a mão na consciência, achar que o Ronaldo Caiado vai ser presidente. Botem a mão na consciência. Se tirar o Ronaldo Caiado, ainda é capaz de Bolsonaro aqui ainda subir uns pontos. Todo esse esforço e a pesquisa, o que acontece com o Bolsonaro? E vai descasar, porque as pessoas estão ficando mais putas com o sistema. As pessoas odeiam o poder judiciário. E elas não vão votar no Bolsonaro porque amam o presidente Bolsonaro, não. Elas vão votar no Bolsonaro porque odeiam vocês do sistema. Odeiam a Globo, odeiam o Alexandre, odeiam o judiciário, odeiam o Lula. Esse voto é um voto de fuck you. Não é fuck you Elon Musk, como diz a Janja. É o fuck you establishment. É o voto do dedo do meio para esses caras que acham que podem fazer tudo. É o voto do dedo do meio para esses caras da Globo News que acham que podem falar para as pessoas o contrário do que elas mesmas estão vendo. Entendam, o que vocês estão assistindo, o que estão fazendo é reabilitar o Bolsonaro para sempre. Esqueçam maluquice de Pablo Marçal, de não sei o que lá. O mais perseguido vai ser no grande nome. Essa perseguição é uma benção. Vocês têm dúvida? Eu vou fazer aqui na quinta-feira uma cerimônia aqui, vou mostrar para vocês o meu novo quadrinho com o meu indiciamento pela Polícia Federal. Se eu quisesse, olha só, é porque eu não tenho essa pretensão, porque eu não sou maluco, mas se eu quisesse ser político, vocês entendem, Polícia Federal, que vocês fizeram a minha carreira. As pessoas vão olhar para frente e vão falar assim, são esses os caras, esses são os nossos heróis. E quanto mais perseguido for Bolsonaro, mais ele vai crescer. Ele só tem que fazer uma coisa. Fazer o que o Trump fez. Enfrentar o sistema. Haja o que houver. Enfrentar o sistema. O Trump é o cara que tirou mugshots na prisão. E tirou com a cara de enfrentamento. Está na hora do presidente falar, está na hora do presidente... Muito boa a participação do advogado do presidente, mas agora está na hora do presidente falar. Do presidente rebater as acusações que são feitas a ele. Do presidente chamar a atenção para o tribunal absurdo. Para o presidente chamar a atenção do processo eleitoral caótico que o Alexandre conduziu em 2022. E lidem com isso. 2026... Bolsonaro mais forte do que nunca, gigantesco, e a população com ódio do sistema. Vocês vão conduzir a eleição da mesma forma? Não sei. Eu acho que, pelo menos nesse sentido, os caras que o Bolsonaro colocou lá, acho que vai ser o Nunes Marques em 2026, me corrijam aqui se vai ser o André, não faz muita diferença, mas por mais terrivelmente terrível que eles sejam, não são o Alexandre. Se já fosse a condução igual foi a da Carmen Lúcia em 2024, esse ano, a eleição municipal, o Bolsonaro tinha levado, mesmo com todos os problemas nas urnas. Então, um brinde aqui para vocês. Tá? Me sinto, como eu digo, me sinto muito honrado. Vocês fizeram a minha carreira política se eu quiser ser político. Só que, para a sorte de vocês, eu não tenho essa pretensão. Porque se eu fosse político, vocês não iam ter a vida mansa que vocês tiveram até agora, não. Eu ia atrás de cada um de vocês. Cada um de vocês. Com a lei. Nada além da lei. Não ia ter esse processo absurdo, não.